Hospitais entrando em colapso em quase todas as regiões do Brasil, aumento exponencial no número de mortes por Covid-19 e vacinação em ritmo lento. Como o Brasil chegou a esse ponto e como vai ser daqui para frente? Eu sou Maurício Cancellieri, repórter da DW Brasil, e vou conversar sobre esse assunto com o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Miguel é um cientista brasileiro reconhecido internacionalmente por seu pioneirismo no estudo da interação cérebro-máquina. É professor no Departamento de Neurobiologia da Universidade Duke, nos Estados Unidos, e integra o projeto Mandacaru, um coletivo de pesquisadores voluntários que assessoram estados sobre como enfrentar a pandemia. O senhor vem sendo, assim, bem incisivo no seu posicionamento com relação ao lockdown, né? Assim, a nossa alternativa, o senhor coloca inclusive nas suas publicações no Twitter, que, né, hashtag lockdown já, como uma coisa urgente. O que eu queria saber do senhor é como o senhor imagina esse lockdown aí no Brasil, exatamente, e por que ele é tão essencial nesse momento, ele é a única saída, segundo o senhor. Bom, primeiramente, a pandemia no Brasil está completamente fora de controle, né? Essa é uma constatação de múltiplos grupos brasileiros e internacionais que estão estudando os dados do país, aqui do Brasil, e o que nós vemos é, por exemplo, a região sul, que é a região que já tem um colapso completo, né, hospitalar, mostrando um índice de transmissão de 1,70, né, que é algo assim extraordinário para essa fase da pandemia. Então, com um enorme número de pessoas esperando vagas em leitos de UTI por todo o país, estimado em milhares de pessoas, a pandemia fora de controle em todas as regiões, as 5 regiões do país, não existe mais nenhuma medida paliativa que possa dar conta ou que possa contribuir para uma redução dramática da taxa de transmissão do vírus nesse momento no Brasil. Então, como a campanha de vacinação ainda está vacinando 10 vezes menos do que seria o ideal, nós deveríamos estar vacinando 2 a 3 milhões de pessoas, estamos vacinando 200 mil pessoas por dia, não há outra alternativa senão fazer um lockdown nacional com controle de fluxo de pessoas pela malha rodoviária, malha aeroviária, aumentar a testagem, né, e fazer com que exista uma queda abrupta da transmissão para evitar que mais pessoas morram sem cuidados médicos, porque o colapso hospitalar no Brasil, a nível nacional, já é uma realidade. O senhor tem em mente exatamente um espaço de tempo? Aqui eu dou o exemplo da Alemanha, né, que a gente já está, por exemplo, o país desde dezembro do ano passado, e gradualmente tentando afrouxar algumas regras, e até agora o país permanece, né, em lockdown. Eu queria saber do senhor o que o senhor imagina? É um mês? O que resolveria, o que ajudaria a situação do Brasil? Há 2 meses, quando eu fiz essa proposta, eu tinha sugerido 21 dias para dar uma primeira avaliada, né, para ver o que acontece. Mas eu acho que menos de um mês agora a gente não vai conseguir, porque os números estão literalmente explodindo, né? Nós temos a possibilidade de atingir 3 mil mortos a qualquer momento, por dia. Nós já passamos os Estados Unidos em termos de casos e óbitos por dia, né? Sendo que os Estados Unidos teve, nesse inverno americano, uma explosão, chegou a quase 300 mil casos por dia e teve um dia com 5 mil óbitos, né, no país. Nós temos a possibilidade de cruzar 3 mil óbitos a qualquer momento e podemos chegar a 100 mil casos diários a qualquer momento, né? Então, aqui no Brasil, o governo o governo federal não deu uma ajuda financeira significativa para que as pessoas pudessem ficar em casa, né? Isso precisa ser feito. E precisa ser feito, na minha opinião, pelo menos os primeiros 30 dias agora, para que a gente possa reavaliar o efeito na taxa de transmissão e se isso alivia os sistemas de saúde público do país. O senhor acredita que o Brasil é um caso específico e que esse tipo de argumento do senhor pode encontrar vozes contrárias que vão dizer não, isso não se aplica ao nosso país, que é um país continental, conhece essa realidade socioeconômica e a gente vai ter problema com o emprego, com o trabalho? Bom, esse só é um argumento de quem nega o impacto da pandemia e que não vê que se a gente não fizer isso, não tem saída, né? Se o governo tivesse agido, e o Brasil tem condições financeiras, né? O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares de reservas internacionais, ou seja, ele tem o dinheiro necessário para realmente ajudar as pessoas, os empresários, os comerciantes, né? Como foi feito em outros países, até os Estados Unidos mandou cheque para as pessoas mais de uma vez
para que elas pudessem ficar em casa, né? Evidentemente, existem pessoas que ainda falam absurdos do Brasil e tentam defender ideias sem nexo, como tem que salvar a economia, mas se não tiver gente viva para produzir, para consumir, não existe economia. Então, não tem nenhuma saída outra nesse momento, a não ser reduzir o contato das pessoas de maneira drástica para obter uma redução da taxa de transmissão dramática e, ao mesmo tempo, ampliar a imunização da população, uma vez que a estratégia usada pelo governo federal foi desastrosa. Né? Não se comprou vacina no momento certo, não se reservou milhões de doses de vacina no momento certo, tanto é que nós vamos para o quarto ministro da Saúde no Brasil, né? em um ano. Então, pegando o ensejo aí na sua resposta, onde que o senhor acredita que foi o erro principal? Ou uma série de erros que o senhor colocaria que foram os culpados por colocar o Brasil nessa situação de agora? É uma cascata de erros, né? Ela começa com o não reconhecimento logo em fevereiro do ano passado da gravidade da pandemia e que ela iria chegar no Brasil de uma maneira dramática. Então, o Brasil cometeu uma série de erros por subestimar, por causa do fato que o governo federal subestimou a pandemia e não criou uma mensagem clara, direta, objetiva, transparente para a população e não tomou medidas emergenciais, como fechar o espaço aéreo internacional brasileiro, que deveria ter sido fechado em março de 2020, não precomprar os insumos no mercado internacional, equipamentos de proteção, máscaras, respiradores, não preparar o Sistema Único de Saúde do Brasil, que é o sistema público de saúde, um dos maiores do mundo, não prepará-lo com mais recursos e contratação de pessoal para enfrentar essa tsunami que caiu sobre o Brasil. E isso continuou ao longo do ano, com o presidente defendendo remédios que não funcionam, defendendo tratamentos preventivos que não existem. Nós chegamos ao absurdo de ver um presidente da República mostrando para as emas, os pássaros que estão no Palácio Alvorada, né, a residência oficial do presidente, um pacotinho de cloroquina. Né? É a foto mais surreal de toda a pandemia em todo o mundo. Né? Um delírio ao ar livre com os pobres pássaros lá que não tinham nada a ver com o negócio. Né? Então, a falta de mensagem, a falta de visão estratégica, a falta de um comando central. O Brasil nunca criou uma comissão nacional, um Science Task Force para combater a pandemia, como, por exemplo, os estados do Nordeste criaram, onde eu trabalhei por um ano. Né? E, basicamente, no final do ano passado, nós tivemos eleições nacionais que sincronizaram o país como um todo, geraram casos em todas as regiões, aumentaram, né, a taxa de transmissão ao mesmo tempo no interior e nas capitais do Brasil. As festas natalinas não foram coibidas, as festas clandestinas do carnaval ocorreram, e o Brasil hoje é o epicentro da pandemia e a maior ameaça ao mundo, porque aqui nós vamos permitir que um número enorme de mutações ocorram do vírus, e o surgimento de novas variantes é uma coisa que vai acontecer rotineiramente daqui para frente. Em que medida essas mutações, o fato de a pandemia estar fora de controle, com o vírus sofrendo mutações, pode dificultar, né, medidas futuras, inclusive com o lockdown, né? Eu acho que, evidentemente, pode dificultar se essas variantes se mostrarem resistentes às vacinas que já existem. Mas antes que a gente chegue lá, nós precisamos cruzar o Rubicon primeiro, né? O Brasil precisa começar a combater a pandemia com as melhores práticas que existem, já foram recomendadas, foram implementadas em algumas partes do Brasil, não da maneira ideal, mas né, a gente conseguiu, por exemplo, no Nordeste brasileiro, que alguns governadores decretassem lockdowns que tiveram sucesso, como na cidade de São Luís do Maranhão, no norte do país, que teve um efeito duradouro de 4 meses, né, um lockdown de 21 dias, talvez tenha sido o mais bem sucedido do país. Em Fortaleza, a mesma coisa, no estado do Ceará. Só que nós precisamos agora de uma coordenação nacional. E eu propus isso, que os governadores de todos os 27 estados e Distrito Federal criassem uma comissão nacional, junto com a Corte Suprema Brasileira e o Congresso e a sociedade civil e a comunidade científica brasileira, para tomar conta do manejo da pandemia, ou seja, criar uma instância nacional
que poderia coordenar a ação dos governadores e prefeitos e ter uma política nacional, que o Brasil nunca teve. E é um dos poucos países do mundo, certamente, do G20, é o único país que não teve uma política nacional de combate à pandemia, né? E como que foi isso? O senhor chegou a propor, chegou a dialogar, teve algum espaço para diálogo e não avançou nessa comissão? O nosso Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste trabalhou por um ano, né? Eu trabalhei de março até fevereiro desse ano. Eu me desliguei no meio de fevereiro, mas essa proposta foi feita anteriormente e eu continuei fazendo e levei para alguns governadores, entreguei essa proposta e eles aparentemente tinham começado a trabalhar com essa proposta, prometeram uma ação até dia 14 de março, mas essa ação ainda não saiu, né? Então, existe uma dificuldade dos políticos brasileiros, do timing, de entender que não dá para usar o timing comum da política brasileira, que é extremamente lento, extremamente moroso, extremamente cheio de obstáculos, né, que ninguém no Brasil entende direito, que não é hora disso, é hora de ações imediatas. A sociedade brasileira precisa de lideranças e estadistas que ajam de maneira definitiva e determinada e com rapidez, e não essa morosidade que é característica do jogo de backstage da política brasileira, né? Que é o que perdura até agora, mesmo entre os governadores, né? Não é só o presidente da República teve uma ação desastrosa, mas existem vários governadores que também não estão fazendo o que deveriam fazer para impedir que essa catástrofe seja ainda maior no país. Pois é, o senhor falou em catástrofe ainda maior. Toda essa fala, inclusive antes, né, desse momento de agora que a gente está vivendo, eram direcionadas a que a coisa podia piorar, e de fato piorou. O que eu queria saber é o seguinte: esse é de fato o pior momento, ou se nada for feito, se a situação continuar, vacinação lenta, sem lockdown, a gente ainda pode esperar um quadro ainda pior? Ou seja, minha pergunta é, pode piorar? Bom, essa vai ser a pior semana da pandemia, sem dúvida nenhuma, desde o começo. E a próxima vai ser pior que essa. E a próxima vai ser a pior do que a anterior. Nos próximos 2, 3 meses, cada semana vai ser pior ou pode ser pior do que a anterior, se nada for feito. Então, em resumo, sim, pode piorar muito, porque nós estamos nos aproximando, nós já temos um colapso hospitalar, isso já é fato, fait accompli, né, no Brasil, apesar do Ministério da Saúde não reconhecer, todos os dados mostram que as 5 regiões brasileiras entraram em colapso hospitalar, haja vista a fila de milhares de pessoas pelo país procurando um leito de UTI sem encontrar nesse momento, mas o que eu tenho um grande receio é que nós possamos evoluir nas próximas 4 ou 8 semanas a um colapso chamado funerário, que é quando você não dá conta dos corpos das vítimas fatais da pandemia, onde você não tem mais onde estocar, ou a vazão, né, dos enterros, do processo de cremação não é suficiente para dar conta do número de vítimas. E aí você pode ter o aparecimento, surgimento de infecções secundárias bacterianas, você pode ter contaminação do solo, você pode ter contaminação do lençol freático, né, do suprimento de água das cidades, e aí é uma crise que, quando começa, leva meses ou anos para você sair. Então, nós estamos cruzando um patamar de risco ainda maior, porque nós estamos deixando pessoas sem atendimento, nós estamos começando a ver pessoas morrendo em casa, morrendo nas ruas, em volta dos hospitais, nas enfermarias ou nos prontos-socorros sem vaga para ser admitidos nos hospitais. Os hospitais mais famosos do Brasil, aqui em São Paulo, hospitais particulares que são provavelmente os melhores hospitais do mundo. Eu viajo pelo mundo inteiro, vivo nos Estados Unidos há 32 anos, conheço a Europa com a palma da minha mão, nunca encontrei um hospital tão bom quanto os hospitais privados aqui de São Paulo, né? Onde eu tenho colegas de turma trabalhando, colegas da Faculdade de Medicina, onde eu estudei, esses hospitais colapsaram. Se você chegar hoje no pronto-socorro desses hospitais, você não tem nem como entrar no pronto-socorro. Tá? As pessoas estão ficando sentadas em cadeiras, na sala, na antessala do atendimento emergencial dos hospitais mais caros do mundo, que estão aqui no Brasil. Então, a situação cruzou o patamar de gravidade,
ela deixou de ser só uma crise sanitária relacionada diretamente ao vírus, ela começa a passar a ser uma crise social, uma crise econômica grave, porque o governo insiste em não ajudar as pessoas com apoio financeiro, e ela pode se transformar numa crise política a qualquer momento, porque existe um grau de instabilidade política aumentando dia a dia aqui no Brasil, com opositores do governo sendo perseguidos publicamente, cientistas, intelectuais, né, que falam a realidade do que está acontecendo no Brasil. Então, é uma situação que eu não vi na minha vida, né? Eu tenho 60 anos, 40 anos de carreira, nunca vi o Brasil numa situação tão dramática como nesse momento. E vai piorar. Tem como reverter? O que o senhor acha que precisa ser feito? O senhor disse lockdown, ok, é urgente fazer. Agora, o senhor acredita que, além disso, são necessárias, ou seja, uma frente aí de várias medidas para poder reverter essa situação? E tem como reverter a essa altura? Ainda tem como reverter. O Brasil tem os recursos humanos, a infraestrutura para reverter se conseguir mais vacinas e se conseguir criar um estado maior de combate à pandemia. Se tiver uma comissão nacional que tenha plenos poderes conferidos pelo Supremo Tribunal Federal, existe uma figura na Constituição brasileira que permite a criação dessa comissão e a sua atuação em casos de emergência, como emergência sanitária. Então, porque é claro que mesmo com a troca de ministro, o Ministério da Saúde vai continuar seguindo as diretrizes fora de qualquer critério científico ou médico do presidente da República, né? Então, não há nenhuma perspectiva de mudança de orientação estratégica do Ministério da Saúde com a mudança do nome da pessoa que vai estar sentada no cargo de ministro. Ele vai ser simplesmente um transmissor das ordens sem sentido do presidente da República. Então, essa comissão teria a oportunidade, ainda dá tempo, de começar a reverter esse quadro. Mas ela teria que ser criada e teria que ter plenos poderes, né? Diferente de outros comitês científicos no Brasil, onde, apesar do aconselhamento científico ser feito e ser o melhor possível, os governantes têm a possibilidade de não seguir essas normas. E isso aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo. O governador ignorou os comentários e as recomendações do comitê científico e agora se encontra numa situação dramática. O colapso hospitalar em São Paulo já ocorreu. A grande São Paulo, que é uma área com 23 milhões de pessoas, não tem leitos de UTI. E o interior do estado também está com ocupação no limite. Então, o retardo, né, que os políticos brasileiros demonstraram ter em seguir as recomendações da ciência e da medicina, está cobrando o seu preço. E é um preço pago em dezenas de milhares de vidas. A gente viu, por exemplo, ano passado, né, de 2020 para cá, houve um corte, né, no orçamento para pesquisa científica. Em que medida o senhor acredita que o apoio de vozes da ciência poderiam não ter evitado, né, que o país chegasse a esse ponto que a gente está? Bom, um dos pesquisadores, dos epidemiologistas mais reconhecidos aqui no Brasil, o Dr. Pedro Halal, estimou que 4 de cada 5 mortes que ocorreram no Brasil poderiam ter sido evitadas se o governo federal tivesse feito o que a ciência e a medicina recomendaram desde o início da pandemia. Se nós tivéssemos tido uma mensagem, se recursos tivessem sido postos. Pra você ter uma ideia, só 1/3 dos recursos apropriados pelo Congresso para o combate à pandemia foram usados diretamente na pandemia. 1/3. Na maior crise sanitária e humanitária do Brasil, da história do Brasil. Então, é evidente para mim que o descaso, a incompetência, a inépcia e a falta de qualquer tipo de visão estratégica contribuíram decisivamente para essa catástrofe que nos próximos dias vai chegar, nos próximos 10, 20 dias, vai chegar a 300 mil óbitos. Num país que tem um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e que já foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como sendo exemplo para o mundo em campanhas de vacinação. Então, é isso que eu ia dizer. Desculpa, né, te interromper.
O Brasil é conhecido por esse programa, né, de imunização, que a capacidade, né, que ele tem esse reconhecimento internacional. A vacina está indo lento, mas está aí, né, inclusive mais de uma. Isso, na visão do senhor, dá para ser otimista de alguma forma? Que a vacina está aí, o que a gente tem que fazer para que as pessoas sejam imunizadas e que essa crise logo passe? Eu não vejo nenhuma luz de otimismo, porque nós temos duas vacinas como podíamos ter 4 ou 5, né? Se nós tivéssemos fechado os contratos no final do ano passado, novembro, dezembro, por exemplo, ontem surgiu uma notícia no Brasil que a Pfizer tinha oferecido 70 milhões de doses que poderiam ser entregues nesse primeiro semestre ao Brasil, no final do ano passado, novembro, dezembro. Como houve a recusa, boa parte dessas vacinas foram direcionadas para o Chile, que está vacinando, a última vez que eu olhei, 4 vezes mais rápido do que o Brasil, 4 vezes mais pessoas por dia. O Chile é um país com um sistema de saúde né, conhecido, mas nem de longe tinha o grau de competência específica na área de vacinação que o Brasil tem, né? O Brasil tem uma reputação, como eu já falei, internacional. Se nós tivéssemos as 70 milhões de doses aqui, nós poderíamos estar vacinando no mesmo ritmo americano, que é de 2,3 milhões vacinas por dia, atualmente. Né? O Brasil poderia estar vacinando 3 milhões. Então, nós só agora estamos tentando adquirir centenas de milhões de doses que já deviam estar no Brasil. Como elas não estão, vão ser precisos vários meses para que esses contratos sejam realizados. E, nesse sentido, nós não temos vários meses no Brasil. A tragédia pode chegar a 500 mil óbitos ainda em julho ou agosto, se nada for feito. Então, na realidade, o Brasil se transformou num grande problema para a comunidade internacional também, porque quando você permite esse grande número de pessoas infectadas e um grande número de mutações e variantes aparecendo, essas variantes vão escapar daqui, vão cruzar as fronteiras da América do Sul e vão chegar no resto do mundo. Então, seria urgente que países que têm excedentes de vacina, como, por exemplo, Estados Unidos, fizessem acordos emergenciais com o Brasil para tentar ampliar o estoque de vacinas, com outras vacinas, além das 2 que o Brasil tem nesse momento, para socorrer o país a aumentar a sua velocidade de vacinação, porque é no interesse do mundo inteiro que isso seja feito. Porque vejam o estrago que a variante britânica está fazendo na Europa, ou a variante sul-africana. Uma das razões que a Alemanha está no lockdown, né, de tantos meses é porque os casos estão subindo de novo. Estão subindo porque existem variantes, outras, que, né, estão chegando no país. Então, essa é uma questão de geopolítica total, internacional, e o Brasil se transformou no pivô, uma ameaça clara nessa geopolítica de contenção da pandemia. Sem o Brasil ser controlado, a pandemia mundial não vai estar controlada. Ou seja, na sua opinião, o Brasil ainda destoa, de certa forma, de países dos seus vizinhos e dos países que levam a crise um pouco mais a sério? Destoa é bondade sua, né? O Brasil é o pior gestor da pandemia na América do Sul e um dos piores do mundo, se não for o pior nesse momento. Os Estados Unidos tinha essa primazia até recentemente, mas com a eleição do novo presidente houve uma curva completa na gestão da crise americana, né? Tanto é que hoje, lendo os números americanos de ontem, você vê que caiu dramaticamente tanto o número de casos, que já quase chegou a 300 mil, caiu para 50, 60 mil, e o número de óbitos caiu de 1.000, já chegou a ser 5 mil. Então, ontem o número caiu dramaticamente nos últimos 2, 3 dias. Então, e a campanha de vacinação já atingiu 20%, com pelo menos uma dose do povo americano, né? São mais de 60 milhões de doses já. O Brasil poderia estar, e sempre teve à frente dos Estados Unidos, isso que é curioso, em termos de vacinação, de campanhas anteriores, né? Sempre teve. Tanto é que nunca houve, nos últimos anos, como nos Estados Unidos, um surto de sarampo que ocorreu no norte dos Estados Unidos. Aqui no Brasil você não encontra esses surtos, porque a cobertura feita com as campanhas de vacinação para sarampo são muito boas. Dá para já falar em lições assim da pandemia que a gente não vai repetir no futuro? Porque outras pandemias, né, já é um consenso que elas podem acontecer mesmo?
Não, as lições são enormes, são múltiplas, né? A pandemia expôs a nível global todas as fragilidades do modelo de desenvolvimento da sociedade humana desde a Revolução Industrial, né? A ganância, o lucro, a busca do lucro sem limite, o capitalismo predatório do ambiente, né, do planeta, nos fez cair nesse abismo, é óbvio, né? Isso vai ser discussão de múltiplas teses aí, em múltiplas áreas do conhecimento humano, e necessitar uma revisão dramática, se a gente quiser sobreviver enquanto espécie, do modelo de desenvolvimento que é aplicado, né, em todo o mundo, né? No Brasil, as lições são ainda mais dramáticas, porque mostram que os políticos brasileiros não estão preparados para o século XXI, não estão preparados para os desafios né, que o século XXI está colocando para a espécie humana, em particular para o Brasil, haja vista a devastação da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal brasileiro, que antecederam a pandemia e que continuaram durante a pandemia, né? O Brasil teve os seus maiores incêndios florestais de todos os tempos nos últimos 2, 3 anos, e elegeu um presidente e um Congresso que basicamente não tem a menor condição de ocupar o cargo que ele ocupa e que nega peremptoriamente qualquer preceito da ciência. Ontem nós tivemos declarações extremamente danosas dos líderes do Congresso, do presidente da Câmara e do Senado, dizendo que o lockdown não é uma solução para a pandemia. Como não? O que está acontecendo no resto do mundo? O que aconteceu na Nova Zelândia, no Vietnã, na Austrália, na China, né? Os próprios sucessos que ocorreram em períodos na Europa, né? Como é que ele foi conseguido? Então, essa negação de preceitos básicos, de normas básicas, expõe ou expuseram a falta de preparo dos políticos brasileiros, né? A sociedade brasileira está tomando se ainda não tinha noção disso, está tomando um choque. E esse despreparo cruza linhas ideológicas, cruza todos os partidos, cruza todas as dimensões da vida política brasileira, né? Ela expôs a completa fragilidade do sistema político brasileiro, que tem uma dificuldade enorme em reagir em crises como essa que nós estamos vendo, e fazer coisas, tomar decisões como são tomadas, né, na Alemanha, na Inglaterra, em prol do povo, da sociedade como um todo, né? Vide na Inglaterra, o Comitê Científico Inglês, quando foi na televisão, foi na BBC e disse para o primeiro, mandou um recado para o primeiro-ministro que era contra o lockdown, que se ele não fizesse o lockdown, o país ia colapsar, o sistema de saúde ia colapsar em 2 semanas. Em 24 horas, o primeiro-ministro mudou de opinião, 180 graus, e pôs a Inglaterra num lockdown que está até agora, né? Até março está um lockdown. Por quê? Porque ele viu. E a pressão do parlamento foi tremenda. E é um sistema parlamentarista. Se ele não fizesse isso, ele caía. Ele perdia o emprego dele. Porque mesmo membros do partido dele, conservador, né, reconheceram que o Comitê Científico britânico tinha evidências óbvias, claras, de que o sistema de saúde britânico não ia sustentar, que ia colapsar.